Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Pode demorar alguns minutos para chegar lá, mas vou ler algo primeiro. Uma esposa pediu ao marido que fosse ao supermercado. Ela disse, compre um leite, e se eles tiverem abacates, compre 6. Pouco tempo depois, o marido voltou com 6 leites. A esposa ficou surpresa e perguntou por quê? Por que comprou 6 leites? Ele disse, eles tinham abacates. Vamos meditar em espírito de oração enquanto pondera no que acabei de ler. A boa notícia é que só pode ficar melhor. Só tem um jeito, vai melhorar. É engraçado como as pessoas acreditam que elas foram criadas, mas não acreditam no Criador. E, no entanto, fomos criados de maneira muito complexa por muitas coisas. Uma em particular é que fomos criados para ouvir a Deus. É da nossa natureza como crente ter fé, mas é da natureza como ser humano ouvir a Deus. As pessoas dirão, bem, eu não ouço Deus falar. Você não poderia ter nascido de novo, então. Porque nossa conversão é uma resposta ao seu convite. Nunca é iniciado por nós. É interessante, pode ter uma reunião como essa e pregar sobre evangelismo e pessoas virão a Cristo. Não sei se algum dos que vieram diria, eu claramente ouvi a voz de Deus. Mas mesmo assim, ficaram conscientes da sua condição de não salvos e da sua necessidade de Deus. O que isso é o resultado? É o resultado de ouvir a Deus. Veja, a compreensão não é a evidência de que ouvimos. Compreensão não é a evidência de que ouvimos. Temos a tendência de colocar Deus no mesmo nível que nós, humanos, falando uns aos outros. No entanto, as línguas de Deus são muito diversas. Muitas vezes ele fala coisas que são tão profundas que além do nosso nível de entendimento, que ele fala ao nosso homem espiritual de uma forma que faz como um depósito e pode levar dias, semanas e meses para ser revelado, mas é verdade. Talvez no mundo dos negócios, ele toma essa decisão pelo seu negócio e acaba sendo como uma mina de ouro. Outros tomam a decisão para um membro da família, talvez um dinheiro que deram, foi extraordinariamente oportuno e você não tinha ideia, você faz aquele telefonema, pode ser uma série de coisas, mas o que acontece é que muitas vezes temos essa ideia brilhante, não percebendo que Deus ministrou a nós na noite, nas semanas antes do evento, porque Ele sabia que estava chegando. Ele falou conosco, nos preparou para aquela decisão, o que consideramos brilhante. E na verdade, foi produto da voz de Deus. Ele fala. Quantos já estiveram em momentos ou tempos em que diriam, eu não estou ouvindo, esses dias não tenho ouvido o Senhor, mas sinto sua presença. Já disse isso? Essa é a voz dele. Ele é a palavra. Quando a palavra aparece, seu efeito é a voz. Não interpretamos como voz, no entanto é. É claramente a voz de Deus como qualquer coisa que já ouvimos. Ele fala pela presença. Em Lucas capítulo 4, Jesus cita esse versículo do Velho Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus.
Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Estamos vivos porque Ele fala. Vivemos como evidência de sua voz. Você sentado aí, sem fazer nada, ouvindo um cara falar, é a evidência de que ele fala. Se fosse possível alguém não ter a capacidade de ouvir de Deus, no momento em que ele falou, essa pessoa passaria a ter a capacidade de ouvir de Deus, porque ele cria quando fala. Ele fez o mundo pela sua palavra. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Cresci ouvindo ensinamentos sobre isso, e a coisa mais comum que eu ouvia é que a fé vem de ouvir a palavra de Deus, mas não é isso que diz. Diz que a fé vem de ouvir. O ouvir vem da palavra de Deus. Ouvimos a Deus não para encontrar algo novo nas Escrituras, mas para esclarecer o que foi escrito. Randall Worley nos deu uma ilustração há muitos anos atrás, onde um pai falou a Abraão para sacrificar seu filho. E quando a espada estava descendo, o Senhor falou e disse: deixa para lá. E ele enfatizou o quão feliz Isaac estava que seu pai ter continuado ouvindo ao Senhor. Muitos Isaques foram mortos porque as pessoas ouviram o que ele disse, mas não o que ele está dizendo. É a voz no presente que traz a fé, que causa a fé. A natureza da fé implica: estou ouvindo. Você está enfrentando a situação e crê que Deus pela vitória. Como venceu? Ele falou. Espero que o que aconteça a partir de hoje seja que ampliemos nossa percepção de como Deus fala conosco. Já falamos sobre múltiplas maneiras das quais Ele fala, é sempre divertido, as histórias são divertidas, todos nós temos experiências únicas com a voz do Senhor. Eu não quero entrar nisso hoje, só digo que é maior do que se pode imaginar. Mas o que eu gostaria de enfatizar hoje é que já foi criado para perceber e ouvir a Deus. Já está no seu design. Em Hebreus 5:14 diz: tenho os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Ter os sentidos físicos humanos que podem ser treinados pela imersão na presença, para reconhecer o bem e o mal. Sei que já sabe disso, mas quando se treina pessoas que trabalham no sistema bancário para reconhecer dinheiro falso, eles só estudam dinheiro de verdade. Eles nunca estudam dinheiro falso. Eles estão tão expostos ao verdadeiro que o falso se destaca. Eles podem não saber por quê, só sabem que tem algo errado com isso. É assim que discernimos o bem e o mal. Você não discerne o mal estudando o mal, você fica imerso na pessoa de Jesus e tudo que não se encaixa nela é mal. É uma imersão na presença. A ênfase principal que desejo dar hoje é o fato de que a presença é voz. Nem sempre estou pronto para entender ou mover no que Ele está me dizendo. É por isso que temos momentos como tivemos nessa manhã, onde a equipe de adoração está liderando e essa consciência da presença de Deus. Não se apresse em tentar descobrir o que Ele está fazendo. Só seja o filho maleável, seja o veleiro cuja vela é movida pelo vento.
Nós só percebemos o fato de que Ele está aqui. E não descubro por meio da análise. Eu descubro por meio da entrega. Não é que o entendimento seja errado. Ele nos manda buscar sabedoria e compreensão. É vital. Mas o problema acontece quando só obedecemos ao que entendemos. Porque então temos um Deus que se parece conosco. Ele é do nosso tamanho. O que Ele está procurando é um povo submetido que diga sim antes dele falar. Veremos isso em um momento, se me lembrar. O sim antes dele falar é o que atrai a sua voz. Portanto, temos essa declaração em Romanos 10. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Deus não fala inconsistente de sua palavra escrita. É por isso que a exposição a isso é o que nos ajuda a reconhecer o que está fora de sua palavra. Eu ouvi uma história engraçada, não acho que tenho todos os detalhes, mas acho que é suficiente para você entender. Essa família indo a uma estrada, numa montanha, e seu filho, do nada, declara: há uma grande pedra na estrada logo depois da curva. E o pai estava dirigindo, ficou perplexo com a palavra e fez a curva um pouco mais devagar e estava lá uma pedra enorme no meio da estrada. Eles ficaram tão impressionados com seu filho pôde ouvir de Deus. E ele disse: o que mais que Deus está dizendo? Aí ele falou que precisamos parar no McDonald's quando chegarmos à cidade. O que parece muito típico para todos nós. Acertei uma vez, vou ver se consigo moldar a minha vontade. Tenho um ótimo plano na sua vida. A fé vem pelo ouvir, mas a capacidade de ouvir vem da exposição à sua palavra. Se fosse só ouvir a sua palavra, eu tenho várias traduções no meu telefone, poderia tocá-las toda noite e no fim da semana teria a fé de Wigglesworth. Se fosse só para ouvir as Escrituras. Não quero minimizar isso porque faço isso, eu amo ouvir a palavra de Deus. Mas a fé vem de ouvir. A voz viva, aquele que é sempre presente, que naquele momento não sei o que ele disse, só posso dizer que ele depositou algo em minha vida. Nunca esquecerei, mais de 40 anos atrás, estava na equipe aqui com meu pai e me lembro que tive esse período em que estava lendo Isaías e cheguei a Isaías 62. E enquanto eu lia, aquele capítulo me deixou perplexo. Foi como que se ele tivesse estendido a mão e me agarrasse. Eu lia, relia e relia. E poderia me perguntar o que está dizendo e eu teria que dizer, não sei. Tudo o que sei é que quando li, me agarrou e falou comigo. E não entendo, nunca poderia explicar, mas algo está acontecendo dentro de mim por causa do que eu li. Acredito que isso é aprendizado bíblico, onde o seu homem espiritual aprende antes do seu homem natural. Mas isso não significa que não devemos buscar o entendimento. Eu quero ser capaz de explicar, quero poder ilustrar. Mas muitas vezes o Senhor fala aqui dentro primeiro. É essa sensibilidade do fato de que Ele está aqui, o que Ele está fazendo. Não sei, mas vou cooperar com o que for. Eu não quero dirigi-lo, eu quero que Ele me dirija. E de repente tem um pensamento passageiro. Um simples pensamento, deveria ligar para o fulano de tal. E você liga e eles estão num momento de crise, que se não estivesse propenso ao fato de que a presença é voz, poderia ter não percebido. Presença é voz. Há um outro texto. Não se preocupe, vamos chegar a João 12 em um minuto. Estou quase lá. Tenho que te exaurir primeiro, então vamos à Escritura.
Em versículo em Hebreus 1:3 diz que ele sustenta ou mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra. Assim, os bilhões de universos são mantidos no lugar porque ele fala. Você tem a capacidade de sentar aqui porque ele fala. É a sua voz que nos mantém vivos, nos mantém engajados. Muito do que entendemos na vida veio pelo fato de que ele falou comigo à noite. Ele falou contigo através de um amigo, ele falou uma circunstância, uma situação. Ele organizou todas as peças em sua vida para ter essa visão para esse momento. E ele preparou para que, tomasse a decisão mais nobre que pudesse, mas começou com esse conceito pequeno. Porque Deus está construindo em nós a habilidade de nos tornarmos a palavra que se fez carne. Perdoe-me se isso parece blasfêmia, deixe-me explicar. Jesus é a palavra que se fez carne. Deus está querendo que a sua palavra se torne carne novamente. Ele quer que as pessoas, nós, possamos modelar e ilustrar exatamente o que Ele diz. E quando olhe para nossas vidas, veja a vida de Cristo. Veja o que está escrito nas Escrituras. A fé vem pelo ouvir, mas a capacidade de ouvir, a ênfase em ouvir, vem da palavra de Deus. Jesus não ensinou em parábolas para ilustrar a verdade. É uma das coisas mais estranhas. Cresci ouvindo as parábolas do bom samaritano e as outras, a semente, o semeador, todas essas histórias maravilhosas que ele contou. Mas conforme avança até Mateus 13, vê que os discípulos perguntaram a ele sobre as parábolas e ele lhes explicou: ensino por parábolas para que aqueles que não entendem, não entendam. Vou falar diferente. Ele esconde a verdade em parábolas para que aqueles que não estão prontos para obedecer não entendam. Porque se ele aumenta o conhecimento daqueles que não estão prontos para obedecer, ele só está aumentando a sua responsabilidade. É a misericórdia de Deus que ele esconde a verdade ao ponto que somente os que têm fome podem encontrá-la. Há essa postura. Eu tinha uma cadeira de massagem. Vou comprar outra em breve. Obrigado, Jesus. Mas aquela cadeira de massagem era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus. Basta apertar o botão certo e está lá no céu. É isso que eu posso dizer. O versículo se cumpriu na terra como no céu. Estaria sentado naquela cadeira, a Benny sentada na outra cadeira. E ela diria: querido, estou indo à cozinha. Quer algo para comer? Oh, sim, estou morrendo de fome. Eu não estava morrendo de fome o suficiente para sair da minha cadeira e ir buscá-lo. Eu estava com fome o suficiente ao ponto de que, se as condições fossem boas e trouxesse a mim, eu comeria. E muitas pessoas buscam a palavra de Deus dessa maneira. Se vier a mim, dada a mim, se vier dessa maneira certa, eu receberei. Mas não tem a coragem de me levantar e ir buscá-la. Não há esse desejo, não há expectativa. O que ele diria se eu dissesse sim antes dele falar? O que ele diria se eu dissesse, eu faço, não importa o que ele me mandasse fazer? Há um versículo interessante em João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina reconhecerá se ele é de Deus ou se fala de mim mesmo. Jesus está falando. Ele diz: quem quiser fazer sua vontade saberá se o ensino vem de Deus ou não. O que ele está dizendo? Pense nisso. Se eu estou disposto a fazer tudo o que Deus diz, minha audição será mais clara e serei capaz de distinguir o que veio do Pai do que o que veio de uma outra pessoa. O dom de distinguir veio da disposição em obedecer. É a disposição de obedecer que nos posiciona para ouvir para Deus.
João 12. Você ainda tem sua Bíblia e está aberto em João 12. Você é muito paciente. Ganhou pontos extras. João 12, 23 a 26, Jesus está falando sobre como é segui-lo. Versículo 27, ele está prestes a morrer. Jesus está fazendo referência disso no verso 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salve-me dessa hora? Mas para isto vim a essa hora. Certa vez fiz uma lista, um estudo que fiz do Novo Testamento para ver todos os momentos em que Jesus indicava porque ele veio à Terra. É fascinante essa lista. Por exemplo, 1 João 3,8 diz, ele veio para destruir as obras do maligno. E essa lista maravilhosa, ele veio para revelar o Pai. Encontra isso muito do Evangelho de João, mas aqui ele diz que ele veio para esse propósito, morrer na cruz. É por isso que ele veio. Verso 28, ele ora, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e o glorificarei de novo. Ora, a multidão que estava ali e ouvia dizia, houve um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio essa voz por amor a mim, mas por amor de vós. Nenhum milagre aconteceu nos próximos versos, ele só está explicando, e chegamos aqui então à conclusão, verso 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Isso é fascinante, porque a história mais comum ao longo dos evangelhos é que as pessoas acreditaram por causa dos sinais, mas nesse caso em particular, uma multidão foi exposta aos milagres, mas isso não os levou à fé, não os levou a se render. Esse deveria ser o propósito, revelar o coração e a natureza de Deus, estabelecer uma aliança de Deus, trazer um convite para um relacionamento. Esse é o propósito dos milagres. Nesse caso, diz, embora eles tivessem visto os milagres, eles não acreditaram. Esse é o verso 37. Acompanhe. Essa era a condição deles antes do Pai falar audivelmente do céu. E Jesus dá essa explicação profunda. Ele não falou audivelmente por minha causa, foi por sua causa. E ainda assim, metade da multidão ouviu trovões, a outra metade pensou que eram anjos, mas não eram para eles. Em outras palavras, existe uma explicação natural e uma sobrenatural, mas é impessoal e não é para mim. Posso abordar o que está acontecendo dizendo há uma explicação natural ou uma ação sobrenatural. Só não é para mim. Lembro-me que as pessoas diziam isso sobre o avivamento. Nós sabemos que é de Deus, só não é para mim. Aqui está o quadro que eu gostaria de pintar para você. Aqui está um grupo de pessoas que viram Jesus fazer o que ele fez e não foram levados à fé. Você sabe que foi levado à fé porque foi levado à rendição. A fé é o resultado da entrega, não do esforço. Aqui eles não foram levados a um lugar de fé como tantos outros. Em vez disso, estão nesse lugar de descrença, que é o maior pecado. Eu creio, é só a minha opinião. O maior pecado, a tentativa do inimigo é sempre nos levar à incredulidade. Porque na incredulidade, ficamos contrários à sua natureza de fidelidade absoluta. Eu devo a ele a resposta da fé porque ele é totalmente fiel. Qualquer coisa menos é contrária à sua natureza. Esse é um bom ponto, Bill. Siga em frente. Siga em frente. Aqui eles estão nesse lugar, eles veem, eles contemplam, eles não são movidos à fé. Qual é a outra opção? Resistência, insensibilidade, dureza de coração. Nessa condição, Jesus faz essa oração. Pai, glorifica o teu nome. E o Pai fala de forma audível para uma multidão. Jesus esclareceu, isso não foi para mim, isso foi por você. Pensar que o Pai não falou claramente
viola seu próprio padrão pessoal de como devemos ministrar. Não fique na frente de um grupo de pessoas e pregue em línguas. Deve pregar com clareza. Somos comunicadores. Línguas têm seu papel, não só é para pregar às pessoas. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele dá instruções claras sobre o que falar. E ele falar para uma multidão e não ser claro, viola seu próprio padrão. O que ele está nos dizendo? Nos diz que ele falou audivelmente para a multidão, mas a resistência deles filtrou aquela voz como um trovão ou algo angelical, que não era para eles. Uso essa ilustração porque acredito que é possível e necessário vivermos em contínua expectativa do que Deus pode estar dizendo, o que Ele pode estar falando. O termo que usamos bem no começo era inclinar-se. Estávamos juntos noite após noite e poderia me encontrar só me inclinando. Eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele vai fazer algo maravilhoso, não sei o que é, eu só quero cooperar. É só isso que eu quero ser capaz de dizer sim. Minha abordagem naquele tempo, dia após dia, consistia em fazer duas perguntas. Número 1, Deus veio? Número 2, fiz o que Ele disse. Se eu pudesse dizer sim a essas duas perguntas, não importava quantas pessoas vieram ou quantas saíram. Foi um bom dia, porque fiz o que Ele disse. Ele veio e fiz o que Ele disse. Existe essa expectativa. Algumas pessoas naturalmente falam tão suave, mas você quer ouvi-los e se pega inclinando, ou talvez esteja curioso. Talvez a pessoa atrás de você está falando baixinho, secretamente. A questão é que, quando queremos ouvir, nos inclinamos. Nós nos inclinamos. O que o Senhor nos fala no texto de João 7 é que a disposição de obedecer antes dele falar é o que atrai sua voz para a nossa situação. As duas coisas que estou querendo hoje, ao falar sobre isso, número 1, reconheça que Deus fala a todo tempo. Não é eu estou sempre ciente, mas Ele fala. A segunda é que está nessa posição de expectativa o que Deus pode estar dizendo agora. Aqui que está o que é fascinante para mim. Eu não sei como funciona para você, mas na maioria das vezes que eu faço uma pergunta a Deus, eu não recebo uma resposta imediatamente. É raro. Alguns de vocês têm essa conversa contínua e estou com inveja. Mas agora fique quieto. Não quero ouvir a sua história, eu quero que ouça a minha. Honestamente, na maioria das vezes, quando eu tenho uma pergunta para o Senhor, pode ser algo, digo, Deus, eu não entendo isso. Sabe, toda vez que você abre a Bíblia, tem coisa que você não entende, mas essa me entregou. Eu disse, eu não entendo isso. Eu tenho feito isso ao longo dos anos e Ele fala comigo, mas raramente naquele momento. Pode demorar um mês. Mas ao fazer a pergunta, tem a responsabilidade de reconhecer a resposta quando ela vier. Porque, às vezes, vai vir por meio de uma conversa com um amigo, nem sabendo que está respondendo a sua pergunta. Pode vir em um programa de TV, pode vir em uma música de adoração que está ouvindo, pode ser como um pensamento inspirado, está dirigindo e diz, oh, entendi agora. Mas é porque está na expectativa daquele que fala, porque de alguma forma nos posicionar como ouvintes de Deus é importante. A Bíblia diz, não despreze os dias dos pequenos começos. O que isso significa? Não despreze a infantilidade. Não despreze o que pensa ser falta de habilidade, em vez de se concentrar nas pequenas habilidades. Fez algum sentido? Fez todo sentido para mim. Quando desconsidera qualquer progresso que tenha feito e critica ou diminui a si mesmo por causa do que não é, na verdade prejudica o processo que já fez.
Já ouvi pessoas dizerem isso não é avivamento. Bem, no círculo de 1 metro onde está, pode não ser. Na verdade, se eu pudesse falar, concordaria com você. Vejo Deus fazer algo poderoso e então vejo as críticas. Não me refiro às pessoas que não gostam de nós, estou falando das pessoas que gostam de nós. Não estou dizendo isso para despertar simpatia, estou tentando apontar o fato de que, às vezes, temos uma semente que começou a crescer e alguém chega e mata porque não é uma árvore formada ainda. Lembro-me da minha primeira viagem à Argentina, uma das primeiras coisas que eu queria fazer era examinar o que eu vi e li por tantos anos, o incrível derramamento do Espírito que eles estavam experimentando. Queria ver se era algo semelhante ao que estávamos experimentando. E além das conversas incríveis que tive com líderes e pessoas que foram tão encorajadoras, basicamente fui e voltei com essa conclusão. O avivamento lá era como uma enorme maçã vermelha, madura e doce. E o que estavam experimentando era só começando a se formar na árvore. Pode ser azedo, pode ser amargo, mas é 100% maçã. E você não leva isso à maturidade desacreditando dele. Traduza isso em nossa capacidade de ouvir de Deus. Nunca diga novamente, nunca mencione de novo. É difícil para mim ouvir de Deus, porque é da sua natureza ouvir de Deus. É a sua natureza, é quem você é. Está no design. Tudo que foi projetado e criado para perceber, reconhecer, ter comunhão e relacionar com Deus Todo-Poderoso, todo o seu ser. Não sou tão bom quanto gostaria, mas sou melhor do que eu costumava ser. Ainda não é agora o que será. Mas é o meu sim, antes dele falar, que me posiciona na expectativa para me inclinar. Você ouve melhor. Você percebe melhor. É a coisa mais estranha. Eu vi em reuniões onde milagres extraordinários acontecem. E vejo muitas dessas coisas com o Randy Clark, um dos meus melhores amigos, com quem aprendo o tempo todo. Mas observo e aprendo com ele. Quantas vezes há uma impressão bem sutil. Quando pensamos em uma palavra de conhecimento, pensamos em uma palavra profética, eu, pelo menos, penso em uma coisa muito mais óbvia, do tipo, claro, que é o Senhor, não é isso. É aquela sutil impressão que diz, alguém se machucou em uma van branca que capotou. E é tão fácil não ouvir quanto é de ouvir. Não é um grito. Você tem que se inclinar para ouvir. E então, de repente, está farto de tentar proteger sua dignidade, a sua reputação, e pensa, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Nada. E já está acontecendo. E então, de repente, eu estava em uma reunião onde isso aconteceu. Uso isso como exemplo. Havia 5 pessoas ali que estavam em vans brancas que tinham capotado. Quais são as chances? Haviam 2.000 pessoas lá, mas ainda assim, quais são as chances de ter alguém que estava em uma van branca que capotou?
Então tem 5 que tiveram a mesma experiência, 4 foram curados instantaneamente. O quinto eu não sei. Mas o ponto que eu estou tentando fazer não é sobre sinais e maravilhas, não é sobre o trato do profético, nada disso. O fato é que Deus fala e você ouve. Incline-se e conheça melhor o que Ele está dizendo, se só disser sim antes de Ele falar. Eu li o texto de 2 Coríntios. Ok, deixe-me ler. Já preguei 2 vezes. E ainda tem mais um depois desse. Já nem sei onde estou. Só brincando. 2 Coríntios 3,16. Sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Verso estranho. Sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pensaríamos que o véu foi removido para que a pessoa pudesse se voltar para o Senhor. É ao contrário. Em sua misericórdia, o véu não é removido até que se voltem. Porque há evidência suficiente da voz de Deus em cada ser humano que quando há esse voltar, de repente, o que os impedir de ter uma percepção clara das coisas de Deus é removido e eles veem claramente. A clareza de visão é a recompensa por se voltar. A clareza com que ouvimos de Deus é com frequência a clareza com que Ele fala e a clareza com que ouvimos é dada às pessoas com quem Ele pode confiar, com o que Ele disse. Sei que isso parece um pouco estranho, mas é uma responsabilidade diferente diante do Senhor a se receber uma leve impressão em uma comparação com a voz audível. A voz audível não tem desculpas. A impressão sutil não era tão clara. Queremos crescer na clareza com que ouvimos. Mas o que regula essa clareza é o nosso sim antes de Ele falar. Já disse isso cerca de 20 vezes, provavelmente é o suficiente. Vamos encerrar. Vamos fazer isso. Sei que sempre se fala sobre inclinar-se para o Senhor, ouvir essas coisas incomuns. Eu crio espaço para gente estranha, que aparecem do nada. Finalmente, alguém que me entende. E eles têm permissão para ver todas essas coisas estranhas e dizer que foi Jesus. Mas nunca tive a intenção de pregar uma mensagem equilibrada. Tem que haver risco no que digo. Vou falar diferente. O resultado do que digo
tem que ser maior do que o risco de pessoas abusarem disso. Embora saiba que as pessoas irão se inclinar e farão coisas estúpidas, culparão a Deus e dirão que eu as ensinei. Mais um vídeo de crítica para o YouTube. O risco vale a pena, porque talvez haja 10 pessoas aqui que se inclinaram e ouviram coisas que nunca ouviram antes e perceberam que Deus tem falado o tempo todo. Perceberam as coisas sobre suas vidas, suas famílias, seu destino que nunca reconheceram antes. E, de repente, há esse efeito dominó numa linhagem familiar porque alguém se inclinou para ouvir, para reconhecer e disse sim antes que o comando viesse. Isso vale a pena. Mesmo que agora eu tenha que lidar com os esquisitos. Há sempre uma chance quando há tantas pessoas num lugar, esqueci de reconhecer nossa incrível família Bethel Online. Meu Deus, é uma família em crescimento. Literalmente em todo o mundo. Esqueci, acho que 130 nações, algo incrível. Quero reconhecer e honrar nossa família online. Deus te abençoe por ser tão fiel, tem sido fiel há muito tempo. E foi necessário esse tempo estranho para apreciá-los tanto quanto aprecio agora. Viajo ao redor do mundo. Não recentemente. Ultimamente, tenho viajado pela minha vizinhança. Mas viajo ao redor do mundo e tenho pessoas agradecendo o tempo todo. Eles me agradecem pela Bethel TV e agora pelo YouTube. Deus te abençoe e obrigado. Sei que tem gente assistindo. Na verdade, há alguém que teve múltiplos ataques do coração. Acho que são pelo menos 2. Pode ser 3 ou 4. Mas sua saúde está muito comprometida. Você está em uma condição física em que não há esperança de recuperação natural porque as coisas estão fechando. Acredito que nos próximos 30 dias, Deus vai reconstruir seu coração. Não será uma coisa instantânea, embora acho que se sentirá a presença de Deus agora, mas o Senhor nos próximos 30 dias irá reconstruir e restaurar aquele órgão, o coração, para você.